Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar: é pecado julgar? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Então, é pecado julgar? O que você acha? Bom, vamos dar uma analisada primeiro, no que a Bíblia diz. Bom, se por um lado, ela diz em Mateus 7, de 1 a 5, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Esse julguem é crino, é do grego, ou seja, pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. Daí no 2 ele fala, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, a gente não deve sair julgando os outros sem primeiro dar uma bela analisada na nossa própria vida, Porque às vezes você está lá, você está pronto para fazer uma análise da vida dos outros, mas a sua própria vida está cheia de coisas que você devia estar corrigindo. Então é bom sempre dar uma bela olhada, dar uma analisada, antes de você sair falando com os outros, porque você vai ser julgado dessa mesma maneira. Agora, já em 1 Timóteo 5,20, a Bíblia diz, repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados para que os outros fiquem com medo. Bom, só para deixar claro, o presbítero é uma posição de liderança dentro da igreja, Então, se você está numa posição de liderança dentro da igreja, você tem que ter uma postura bastante irrepreensível. Você não pode estar vivendo em pecado. É lógico que a gente sempre vai pecar, todo mundo peca. Mas aí, você está vivendo uma vida, um estilo de vida de pecado, você precisa realmente ser julgado, senão você não pode nem estar nessa posição. E de qualquer maneira, é assim, a gente tem que estar sempre, querendo analisar o que é certo, o que é errado. E isso é natural. Já em Mateus 7,6, ele diz o seguinte, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Bom, aqui a gente vê que Jesus não está achando ruim, o julgamento, pelo contrário. Ele quer que a gente faça, o julgamento do que é certo e do que é errado. Já no versículo 15, ele diz o seguinte, cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore não dá frutas boas e é cortada, jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. E aqui é muito legal, Porque ele está ensinando, eu acho precioso esse ensinamento, ele está ensinando como que a gente deve julgar. Ou seja, julgue pelos frutos, Você deve julgar as pessoas, você deve julgar, uma empresa que você for contratar, qualquer coisa, você julga pelos frutos que ela produz, Se a pessoa chega para você e fala, eu sou ótimo, sou maravilhoso, sou divino, sou perfeito, julga o que ela está produzindo, O que a vida dela produz. Mas então, o grande problema é a atitude negativa de quem julga. A gente tem que tomar muito cuidado, Porque é muito normal as pessoas ficarem julgando os mínimos detalhes, do que os outros fazem, E não quererem, então, julgar elas mesmas, Elas ficam vendo aquele detalhinho, ficam querendo julgar aquele detalhinho, e isso é muito ruim, porque quando você está julgando assim, e geralmente você está falando mal para uma outra pessoa, você já está aí cometendo dois pecados, Primeiro, que você está julgando a pessoa e ressaltando os piores lados dela, Você está fazendo uma má propaganda dela. E segundo, que você está ensinando, quem está ouvindo, você está ensinando aquela pessoa a também fazer a mesma coisa que você.
Vale a pena a gente lembrar, né, da parábola daquele servo que foi perdoado, né, teve uma dívida de bilhões, é mais ou menos assim, né, que funcionaria, uma dívida de bilhões perdoada pelo rei, né, e na hora que ele saiu de lá, ele não quis perdoar uma dívida que era bem pouquinho dinheiro de um colega dele. Né? Isso aqui é Jesus ensinando, né? Que a gente, como a gente faz muitas vezes, né? A gente não quer perdoar o outro, mas a gente foi perdoado por Deus, né? Pelos nossos pecados, que Ele deu o seu próprio filho, né? Seu filho único para morrer pela gente, e a gente não está querendo perdoar uma dívidazinha, né? Tá aí uma maneira péssima, né? De julgar. E que é muito normal as pessoas fazerem. Então, o grande problema não é julgar, mas a intenção que você tem, né, quando você está julgando. Porque julgar é uma coisa supernatural. A gente está o dia inteiro julgando, né? Isso é bonito ou é feio? Isso está certo ou está errado? Eu devo ir por aqui ou por ali? Isso é natural. Mas é a intenção. Esse é que é o grande, deve ser o grande balizador. 1 Coríntios 6, de 1 a 5, diz o seguinte: quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas dessa vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Aqui, então, está falando o seguinte, que a gente deve procurar, né, resolver as nossas questões, né? A gente deve procurar até o pessoal da igreja para julgar, que você não deve sair processando as pessoas por aí, porque quando você faz isso, quem vai julgar é um juiz que é ímpio, né? É um juiz que é pagão. E ele não vai julgar conforme as leis de Deus. Então, que a gente deve dar muita atenção para isso, né? Também, que a gente deve se resolver entre nós. Bom, a conclusão que eu chego é a seguinte, que a gente deve ficar muito atento mesmo, sabe o quê? Ao que está no nosso coração, né? Se a gente está julgando uma outra pessoa só porque a gente quer rebaixar a pessoa de uma certa maneira e se colocar numa posição de superioridade, como se você não fizesse nada e o outro sim faz alguma coisa de ruim, porque isso, na verdade, está fazendo com que você, de uma certa maneira, destrua a vida daquela pessoa, né? Você só está exaltando o que ela tem de ruim e não tá fazendo nada de bom com aquilo. Então, analisa bem teu coração se é isso que você quer ou se, na verdade, o que você está querendo é fazer a vontade de Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Fiquem com Deus.